Fala, turma! Marcelo Paes não é mais o CEO do Fortaleza, não é mais o CEO de futebol da SAF do clube. O dirigente aceitou uma proposta oficial do Corinthians e agora será o novo diretor da equipe paulista no ano de 2026 e também há um rumor, né? O Corinthians ainda vai confirmar um ano de contrato, mas que pode se estender, esse período pode se estender. Além, obviamente, da confirmação dos colegas jornalistas, tanto de São Paulo quanto daqui também de Fortaleza, o próprio presidente da SAF do Fortaleza, o Fabiano Barreira, já também emitiu um comunicado nas suas redes sociais falando, oficializando a saída, que o Marcelo aceitou de fato o convite, que agora o clube já trabalha pensando no futuro, pensando em encontrar um novo CEO da SAF do Fortaleza. Esse é o cenário atual e a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre exatamente tudo isso, né? O impacto, né, do Marcelo Paes como dirigente do Fortaleza, mas também falando dessa saída, né? Foi uma saída boa, foi uma saída positiva, era a hora certa de sair, não era a hora certa de sair, poderia ter sido diferente, ele deveria ter ficado. São respostas que o torcedor se pergunta e a gente vai tentar aqui debater e responder algumas delas, tá? Então, fica no vídeo, tem muita coisa pra gente conversar. Antes de mais nada, gente, aquele pedido para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, é sempre muito importante aí. Agradecendo a todo mundo que tá colando junto com a gente aí nesse conteúdo, tá? Vamos lá, são alguns assuntos aí, né? O primeiro deles é, antes da gente falar especificamente da saída do Marcelo do Fortaleza, que é o grande objetivo desse vídeo, a gente também precisa primeiro pontuar a importância dele na gestão do Fortaleza, né? É impossível falar da saída de um dirigente como o Marcelo Paes, que não é um CEO qualquer, né? Vamos supor a seguinte hipótese: o Fortaleza agora vai trazer o Fabinho Soldado, foi pro Inter, mas vamos supor que o Fortaleza traga o Fabinho Soldado, ou então um dirigente com esse perfil, que é do mercado, que não tem uma ligação afetiva com o Fortaleza. O cara vai se entregar, o cara vai se dedicar, vai se doar profissionalmente, mas é uma relação diferente do que a do Marcelo tinha, do que a gente via até bem pouco tempo na imensa maioria dos clubes, né? Ainda vê hoje um dirigente torcedor, que ele é ligado emocionalmente ao clube, né? Então, não dá para o Marcelo Paes no Corinthians, ele vai ser o Marcelo Paes diferente do que o que ele foi no Fortaleza. Porque ele não é um torcedor do Corinthians, né? Ele é um torcedor do Fortaleza né, com o bom e com o ruim, era um cara com essa ligação. Então a relação é um pouco diferente, o Fortaleza vai experimentar isso. Se não trouxer um cara que é torcedor do Fortaleza, vai experimentar, vai passar por essa fase também. Então, pensando nessa perspectiva inicialmente, a gente precisa falar do Marcelo como esse gestor, torcedor gestor que se transformou no maior presidente da história, no primeiro CEO da SAF do Fortaleza e participou das principais conquistas do clube ao longo desses anos todos vitoriosos, né? O Fortaleza é de 1918, né? São exatamente de 100 anos, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. São 107 anos de história e o Marcelo é, sem dúvidas, o maior dirigente da história do Fortaleza e, quiçá, do futebol cearense e do futebol nordestino pelas conquistas. E aí, vamos lá, quais são essas conquistas, né? Eu sei que todo mundo está cansado de saber, mas não vale a pena, aliás, mas não, a gente não pode deixar passar. Pentacampeonato cearense, estava em todos os títulos, tricampeão da Copa do Nordeste. Ele participou dos grandes feitos que o Fortaleza fez nos últimos anos, chegando à semifinal da Copa do Brasil, duas vezes ao quarto lugar no Campeonato Brasileiro. A boa parte desse histórico é de um Fortaleza na primeira página da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Duas, três vezes disputando a Libertadores, duas vezes na fase de grupos, uma vez sendo eliminado ali na pré-Libertadores, naquele 2003 que levaria o Fortaleza à final da Copa Sul-Americana, até chegar ao vice-campeonato, perdendo para a LDU. As inúmeras marcas conquistadas, né? Quebras de tabu,
Quantos tabus não foram quebrados na era Vojvoda, né? O próprio Rogério Ceni é um marco dessa gestão Marcelo Paes. O Vojvoda é outro grande marco aí dessa história construída ao longo do Fortaleza. Isso para não falar da que virou uma expressão chula, né, por conta da questão lá do fracasso que foi a pré-temporada nos Estados Unidos, no final das contas. A expansão da marca Fortaleza é inegável o quanto o Fortaleza cresceu nos últimos anos. E eu não falo nem a nível Nordeste, eu falo a nível Brasil e América do Sul. Profissionalização do clube, os setores que foram profissionalizados, o investimento que foi feito no Cifec, no departamento de futebol, no departamento médico, fisioterapia, né? Enfim, isso para não falar do marketing, isso para não falar da comunicação, outros setores que dão apoio, as melhoras estruturais do PC, do CT Ribamar Bezerra, né? Enfim. Ele, inclusive, deu uma entrevista recente, a quantidade de escolinhas com a marca do Fortaleza espalhadas pelo Brasil. É um time estável financeiramente, apesar da mancha da queda para a Série B em 2026. É um time que tem financeiramente condições muito mais tranquilas ou menos preocupantes do que foi do que foram outras quedas, do que foram outros momentos que a equipe passou. E todos esses detalhes que eu tô falando, como eu disse, é chover no molhado, todo mundo já conhece muito bem essa história. E por conta disso, o Fortaleza se despede do Tinga, o maior jogador da história, se despediu do Vojvoda, o maior treinador da história do Fortaleza, e agora se despede do Marcelo Paes, pelo menos nesse momento, né? A preço de hoje, não sei se um dia ele vai voltar ao Fortaleza, mas a preço de agora, se despede do maior dirigente da sua história. Foi um jogador, foi um treinador e agora é o CEO, né? Hoje CEO, mas já foi presidente da equipe tricolor. Bom, esse é o Marcelo Paes. De uma forma muito resumida, acho que o Fortaleza também vai fazer alguma homenagem para ele. Eu não sei como é que vai ser esse trâmite, até porque acho que o Fortaleza foi pegue de surpresa pela maneira com que as coisas aconteceram. O fato é, o Marcelo Paes, e aí eu entro na segunda parte do vídeo, que é falando um pouco dessa saída, tá? O Marcelo Paes já havia sido sondado pelo mercado, isso aí não é de hoje. O Marcelo Paes já tinha recebido proposta do Botafogo, lembra da conversa com o Texto? O, Fo- o, o próprio Corinthians já tinha sondado o Marcelo Paes, Atlético Mineiro já tinha sondado o Marcelo Paes, outras equipes já haviam sondado a possibilidade, né? Isso aí também não é nenhuma surpresa. O fato é que em outros momentos, em outras circunstâncias, o Marcelo inclusive alegou essa fidelidade ao Fortaleza, que não era o momento de deixar o clube. Quando o Vojvoda recebia várias propostas e dizia não, uma resposta ao que o Vojvoda fazia também era a permanência dele. Pô, se o Vojvoda comprou a ideia de permanecer mesmo tendo propostas, inclusive financeiramente melhor, eu também tenho um dever com ele, né? O Vojvoda deposita essa confiança em mim e eu devolvo essa confiança para o Vojvoda. E isso foi falado várias vezes pelo próprio Marcelo Paes. Então havia uma lealdade ali ao Fortaleza, a lealdade ao Vojvoda. Só que 2025 há um contexto totalmente diferente. Primeiro, a começar pelos resultados, é uma temporada catastrófica, né? Todas essas conquistas que eu falei aqui, o ano de 2025 destoa abissalmente, porque não foi um desastre no Campeonato Brasileiro, não foi um desastre em uma competição, como havia sido em 2022, ali, um vexame, uma eliminação, um trauma, mas que foi recuperado e que no final das contas o Fortaleza, inclusive, termina numa pré-Libertadores, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. 2025 pode-se dizer que vexame no Campeonato Cearense? Talvez não. Perdeu para o seu maior rival de novo. Foi vexame na Copa do Nordeste, porque apesar dele ter sido eliminado pelo Bahia, como o Fortaleza classifica, como o Fortaleza passa de fase, perdendo para o CRB em casa. Altos, Souza, é vexame para o investimento que o Fortaleza fez. Foi vexame na Copa do Brasil, ao ser eliminado para o Retrô, talvez um dos maiores vexames esportivos da gestão Marcelo Paes, não é só de 2025. O Campeonato Brasileiro foi um desastre do começo ao fim. O final ali tem uma esperança que poderia ter deixado o Fortaleza na primeira divisão, mas é uma Série A horrível, né? Horrenda. E
A Libertadores que mesmo tendo de novo passado para as oitavas, ainda vai ficar uma mancha de, pô, será que passaria se não tivesse ganho os pontos lá contra o Colo-Colo? Então, assim, o 2025 é caótico e faz com que o futebol mostre uma outra faceta para o Marcelo, e aí especificamente ao Marcelo Paes. O futebol resultadista que é oportunista também, e aí eu me refiro politicamente, né, oposição, pessoas que, né, não tinham uma boa relação com o Marcelo, que se aproveitam do contexto e massacram ele publicamente, né. Porque assim, o Marcelo tem erros, o Marcelo é um gestor, um ser humano que comete erro. Erro financeiro, erro de avaliação, erro de tomada de decisão. Acho que 2025 isso ficou escancarado, né, talvez uma demora a mudar a comissão técnica, ou pelo menos a perceber que o não estava acontecendo e aceitar o que estava acontecendo era um sinal de humildade ali para fazer algumas mudanças necessárias. Essa mudança vem muito tardia, e o erro de trazer o Renato Paiva esportivamente também vai muito nessa conta também. E aí é erro de escolha de jogador, dirigente, é saída de um, é saída de outro. Fortaleza passou por problemas políticos esse ano também. A briga interna dentro da gestão esse ano também foi outro sinal assim de que as coisas não estavam dando muito bem. E o Marcelo também sofreu de tudo isso, sofreu por conta de tudo isso. A pressão política envolvendo também a sua esposa, vice-governadora do estado, que acabou afetando algumas relações, porque política, né, se mistura com tudo, né, tudo vira política, então ele acabou sendo massacrado por conta desse cenário também envolvendo a política partidária, pessoas ligadas ao próprio clube se posicionando oficialmente, né, publicamente, contrário à sua gestão, e são opositores políticos da Jade, né, a vice-governadora, enfim. Então, o Marcelo também foi atacado não só como presidente, que errou esportivamente, mas foi atacado pessoalmente. E não sou eu que estou dizendo. Ele falou isso em todas as conversas que ele teve nesse período. Ele deu algumas entrevistas, inclusive a primeira oficial lá após o rebaixamento, que ele estava questionando a sua permanência ou não lá depois do jogo contra o Botafogo. Depois ele fica, o Fabiano Barreira anuncia ali nas suas redes sociais que o Marcelo Paes fica. O Fortaleza não fez nenhum tipo de anúncio, nenhum tipo de comunicado, foi apenas a SAF do Fortaleza se posicionando através do Fabiano. Depois ele apresenta o Carpini, depois ele dá 2 entrevistas para 2 podcasts, e em todos esses momentos ele fala do massacre que foi, da apelação pessoal que ele sofreu, e que isso fez repensar a continuidade na gestão do Fortaleza. Então, todo esse cenário, por isso que eu disse, 2025 foi um ano que mostrou ao Marcelo uma faceta do futebol que ela é muito cruel, que vai para além do futebol. Então, somado a todo esse contexto, somado ao interesse do Corinthians, aliás, o interesse do Corinthians somado a esses fatores que eu acabei de dizer, fizeram com que o Marcelo Paes talvez estivesse mais propenso a aceitar essa proposta do Corinthians, né? O Corinthians que perdeu o Fabinho Soldado para o Internacional, tentou o Bruno Spindel, ex-Flamengo, e aí esbarrou na questão financeira. O Marcelo Paes se tornou uma opção mais viável nesse sentido, dentro do contexto que o Corinthians passa, e as informações que eu tenho é de que a negociação ela foi muito rápida, né? Ontem, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo na tarde de sábado, né, por volta das 4 horas. A negociação aconteceu ali na hora do almoço. Ontem à noite, na sexta, ele deu uma entrevista ao Razão e Clubismo do Marcelo Leão, falou sobre Fortaleza, falou sobre o futuro, falou sobre permanência. Hoje eu tenho informação de que ele conversava naturalmente sobre o futuro do time, contratações com a comissão técnica, até receber uma ligação, e a partir daí tudo mudou. O caminho do Marcelo Paes mudou. Então veio a proposta do Corinthians, e eu termino o vídeo, que está ficando um pouco longo, mas é necessário. Eu termino com 2 situações. A primeira é dizer que, profissionalmente, eu acho que ele demorou até para sair do Fortaleza.
porque ele já havia, como eu disse, sido sondado por outras equipes. Eu imaginava que o Marcelo teria saído do Fortaleza em outros momentos, por exemplo, no final de 2024, que era um momento propenso ali por tudo que havia acontecido. De novo, deixando o time na Libertadores, era um momento, né, top ali para você deixar o time com o seu maior orçamento, enfim. Não aconteceu. O Marcelo é um cara que já tinha dito verbalmente mesmo em entrevistas que tinha o desejo de CBF, de ser um cara do mercado, de ser um cara ali que queria se testar profissionalmente, queria alargar talvez essas fronteiras, né, e mostrar pro país, pro Brasil, que ele não é só um cara bom gestor do Nordeste, do estado do Ceará. Então, eu acho que demorou, inclusive, para ele aceitar essa proposta. A grande questão, e aí eu finalizo com o momento, né? Aí você olha tudo isso que eu falei, aí você pega o seguinte contexto. Todo esse cenário positivo do que ele construiu nos traz até hoje, só que tem o aspecto rebaixamento, o aspecto mudança, né, na forma de gerir para 2026, o time, o clube, né, na verdade, precisando fazer economia, quase 30% do orçamento aí sendo abalado inicialmente, demissões acontecendo, saídas, jogadores tendo que ser negociados para que o time tenha um respiro aí nesse começo de ano, para que ele tenha uma sustentação financeira para a temporada toda, né? O aspecto esportivo de toda essa crista da onda dá uma caída porque você é rebaixado, precisa dar um retorno no primeiro ano para que a engrenagem continue girando, né? Que não sofra um impacto ali de 2 anos seguidos numa Série B, que seria desastroso no aspecto financeiro, por exemplo, do clube. Então, o momento eu acho o momento, apesar de compreender que profissionalmente era um momento ok para ele, Marcelo, a questão do momento faz com que essa decisão ela seja passível de criar uma rusga com o torcedor. Eu acho que o Marcelo sai com não vou dizer uma dívida, mas ele sai com talvez uma imagem arranhada perante o torcedor, que olha para o seu clube com aquele amor, com aquela fidelidade, com aquele comprometimento de dizer assim: a gente não vai largar a mão, é o Fortaleza é nosso, é aquela coisa da paixão, né, da idolatria que faz com que o futebol seja o que ele é. E o Marcelo escolhe agora, neste momento, deixar o Fortaleza para aceitar uma proposta profissional. Eu não julgo a questão pessoal, eu acho que é uma decisão que ninguém sabe, ninguém entende o que é ser massacrado e precisar dar uma respirada, o que talvez seja uma questão familiar, um projeto também pessoal dele. Não julgo zero, não julgo a questão da ambição pessoal. Eu não acho que o Marcelo Paes ou qualquer pessoa ligada a um clube ela precisa ficar eternamente num clube para demonstrar que é torcedor, não acho isso, mas também não tem como fechar os olhos para dizer o momento faz com que essa impressão, com essa paixão do torcedor que está abalado pelo rebaixamento, pelo ano que foi desastroso, que foi 2025, veja o seu baluarte, né? O cara que é a cabeça pensante do projeto Fortaleza deixa o clube agora nesse momento. E aí gera instabilidade, porque ninguém sabe qual é o próximo CEO, quem que vai assumir, quem que vai dar as cartas no Fortaleza, como é que vai ser a questão política que já estava se acirrando. Será que vai ter ali uma união, que é o que estava sendo pregado, ou se vai haver agora uma divisão pelo poder? Fortaleza é uma empresa muito grande, muito grande. Então, a ver quais são as cenas dos próximos capítulos. Como eu disse, eu respeito demais o sentimento do torcedor que nesse momento se vê nessa situação. Meu papel aqui é ponderar, meu papel aqui não é causar nenhum tipo de acusação ou taxar disso ou daquilo. Eu tenho minha impressão, não vou dizer, eu faria diferente, eu não sei, eu não tô na pele dele, mas eu entendo o lado do torcedor de ficar chateado. Eu entendo. Eu respeito demais o sentimento passional do torcedor, que muitas vezes eu sei que extrapola, eu sei que muitas vezes vai além do que deveria, mas também compreendo uma decisão de um profissional do futebol escolher uma outra proposta, como é o caso de treinadores, como é o caso de jogadores, enfim. Eh, Poderia ter ficado? Poderia.
Poderia ter dado uma resposta diferente? Poderia. Mas acho que o contexto 2025 é muito pesado e para mim a decisão do Paes de sair agora mostra o quanto 2025 foi desgastante para ele como pessoa e como profissional. Eu tenho essa sensação de que a escolha do Marcelo tem muito a ver com esse sentimento que ele não deixou de falar em nenhuma das entrevistas que ele deu desde que ele começou a falar após o rebaixamento. Então, esse é o vídeo, ficou com mais de 20 minutos, é um vídeo, como eu disse, e eu tô tentando resumir, eu tô tentando aqui, né, organizar minhas ideias para a gente debater. Obviamente, quero saber sua opinião, deixa aí nos comentários e aquele pedido de sempre para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Não deixe de comentar aí, vou dar uma olhada em tudo que vocês escreverem, beleza? Cena dos próximos capítulos certamente virá um próximo vídeo aqui comentando sobre os rumos do Fortaleza. Valeu, turma, grande abraço e até a próxima.